Voltamos a apresentar Jornal Brasil Rural. 11h10 no horário oficial de Brasília e nós estamos de volta com o Jornal Brasil Rural aqui pela Rádio Agro Hoje, a primeira rádio com programação 100% voltada para o agro brasileiro. E hoje nós recebemos para este bate-papo o Arley Alves. Ele é analista de desenvolvimento de nutrição de aves na Derreus Brasil. Seja bem-vindo, Arley. Bom dia. Bom dia, muito prazer conversar com vocês, muito prazer estar aqui na rádio que eu acompanho sempre. Prazer muito grande te conhecer agora meio que presencialmente, Mariana, já te acompanho há um tempo. Muito obrigado, Arley. É uma satisfação recebê-lo, você que representa, uma multinacional holandesa líder em nutrição animal, e nós vamos falar justamente sobre isso, saúde intestinal de aves. E eu já te pergunto, qual que é a importância da saúde intestinal na avicultura? Qual que é o impacto disso na produtividade? Por que a gente é tão fissurado propriamente na saúde intestinal, na integridade intestinal? Você parar e pensar que é o cerne da produção da ave. Se imaginar uma ave como uma máquina, onde ela tira a energia e todos os nutrientes que ela vai precisar. O intestino, a gente dá um foco tão grande para ele, que ele é muito mais que só a gente ver. Ele tem a função primordial dele, que é a digestão e absorção de nutrientes, que é você retirar a energia e nutrientes necessários para produzir proteína, seja ela a carne, seja o ovo. Só que ele também tem várias outras funções. É o maior órgão imunológico do animal, da ave. Ele tem uma função muito grande de defesa, de barreira física. Além disso, ele tem uma função muito grande no bem-estar da ave. Ele também está ligado à produção de vários hormônios, muita coisa do sistema nervoso central. Então, o intestino é muito mais do que só uma forma de absorver os nutrientes. Ele está todo ligado à produtividade, ao desempenho, ao bem-estar dessa ave. E como que essa saúde intestinal, ela influencia na qualidade da carne e dos ovos, Isso que é o produto final aí esperado na produção. Quando essa ave está sob desafio, ainda que não visível, que é subclínico, ela tem uma perda de desempenho, uma perda de aproveitamento. Então, eu estou fornecendo nutrientes para ela que ela está deixando de aproveitar completamente. Além disso, ela pode estar direcionando alguns nutrientes que ela consegue absorver para a defesa, por exemplo, uma resposta inflamatória. Quando você melhora essa saúde, essa integridade, essa ave, ela passa a responder melhor aos desafios do ambiente, além dela absorver e aproveitar melhor os nutrientes que ela recebe. Então, aquela ração que no fim que eu estou dando, que eu estou fornecendo, eu consigo que ela aproveite melhor e aumente a eficiência produtiva dela. A eficiência produtiva da ave é a eficiência produtiva da empresa. O Arley, a Derreus Brasil, ela lançou uma nova fórmula para nutrição avícola, à base de ácidos orgânicos e óleos essenciais. Quais são os benefícios dessa combinação para a nutrição animal? É propriamente isso, a partir da ação sinérgica deles, que é interessante quando você pega. O uso de ácidos orgânicos e óleos essenciais não é uma novidade na nutrição animal. Já tem anos de prática, muitos testes, muitas pesquisas mostrando sua eficiência. O que a gente traz de diferencial é justamente a escolha, a partir de um estudo muito elaborado que a gente fez para decidir quais são e o efeito sinérgico entre eles. Então, você tem o efeito sinérgico entre alguns óleos essenciais que a gente tem no produto, no Bodyguard, que você vai ter uma ação killer, uma ação antimicrobiana. Ele vai agir reduzindo a microbiota patogênica, o que favorece uma microbiota benéfica. Além disso, ele tem alguns componentes como ácido butírico, que age diretamente na melhoria da integridade da saúde intestinal. Então, você tem um produto completo que busca tanto fortalecer a integridade intestinal, melhorar a saúde, melhorar essa máquina para que ela absorva melhor os nutrientes, aproveite melhor os nutrientes, como também você favorece a microbiota benéfica e reduz os desafios. A ave, a gente sabe que ela está sob desafios constantes, não só sanitários. Quando você tem um desafio, por exemplo, ambiental, isso responde. É só pensar que nós também passamos por isso. Quando a gente passa por muito calor, você tem uma perda, você diminui seu apetite, seu consumo, tem toda uma resposta hormonal ali. Quando você fornece você fortalece a integridade intestinal dessa ave, você fornece esses produtos, você favorece isso e você faz com que ela fique mais resistente aos desafios do ambiente. A gente sabe que é impossível produzir essa ave totalmente protegida de desafios. Então, o que a gente busca é favorecer o poder natural que essa ave tem. É algo que a Derreus defende muito. A gente
favorecer o próprio poder que ela tem de defesa. Então, ela assim fica mais resistente e mais responsiva a esse desafio. E isso acaba contribuindo numa produtividade um pouco mais sustentável, então, porque uma ave que ela está mais protegida, ela vai necessitar de menos antibióticos. Seria isso? Sim, a gente não é o foco, a gente sabe que é uma decisão muito que vai muito ponto a ponto, mas se fornece uma ferramenta para favorecer nesse uso, no uso consciente de antibióticos. Nós sabemos a importância dele, a eficiência do uso de antibiótico, mas o que a gente vem é fornecer uma ferramenta a mais para um uso consciente e em casos onde a produção opte pela produção livre de antibióticos, é uma ferramenta mais ainda interessante, que ela vem dar mais suporte a isso, dado que a gente sabe as dificuldades que tem no mercado. Nós estamos recebendo para a entrevista do dia o Warley Alves, ele que é analista de desenvolvimento e nutrição de aves na The Hills Brasil. Warley, como que o GutGuard, né, essa fórmula, ela atua nas funções intestinais das aves? O seu áudio falhou, eu queria que você repetisse, se você não se importar. Não, tranquilo. Me escuta bem agora? Escuta, sim. Como que o GutGuard ele atua, né, nas funções intestinais das aves? Por exemplo, são diferentes elementos, então vou dividir entre eles. Quando eu forneço alguns ácidos orgânicos, vou usar o exemplo do ácido butírico, ele vai agir primeiro como ele é a principal fonte de energia dos enterócitos. Enterócitos são as células funcionais, aquelas células do intestino que são responsáveis por absorver os nutrientes. Além disso, ele aumenta a integridade. O que é? Entre as células, estou dando exemplo com a minha mão, você tem algumas moléculas de ligações. Os gutzinhos, eles reforçam essa parte. Quando você tem um intestino mais íntegro, mais reforçado, você tem uma menor passagem de algumas coisas patogênicas, como microbiota, algumas coisas tóxicas. Quando você tem uma perda de resistência, uma perda de integridade, você aumenta a prevalência de alguns desafios. Além disso, a gente tem alguns elementos nele que a ação sinérgica desses óleos essenciais, ela tem uma ação muito eficiente antibacteriana. Então, ele tem diferentes mecanismos, esse é um diferencial que a gente defende do produto, que ele tenta agir num todo, não apenas uma função antimicrobiana, mas também uma função agindo melhorando a saúde e a integridade propriamente intestinal dessa ave, o que a gente vê que acaba espelhando no melhor desempenho dessa ave. Qual que é, então, o principal diferencial desse novo produto em relação a outras soluções disponíveis no mercado hoje? É justamente a decisão de quais elementos estão e a ação sinérgica deles. É interessante que quando você pega a ação individual de cada um, você tem efeitos muito diferentes. Mas quando você tem essa ação sinérgica, na proporção a qual a gente chegou em vários estudos para chegar nesse uso, você tem um efeito muito eficiente. Então, se eu for resumir esse diferencial, é justamente nos elementos que nós optamos trabalhar nele, que estão presentes nele, e na proporção, para que eu tenha essa ação sinérgica e esse efeito. Warley, e pensando na questão, né, que o produtor ele tá ali fazendo conta na ponta do lápis, vendo o custo-benefício para quando ele vai pensar na alimentação, né, nos antibióticos, nas fórmulas, nos nutrientes, naquilo que ele vai usar ali, né, para o seu plantel, ele pensa sempre, né, no final da conta. Isso vai dar para mim lucro ou vai dar prejuízo? Qual que é o custo-benefício hoje dessa nova fórmula que entra no mercado? Sim, vai dar lucro. Só que é muito cada caso a caso. Eu não posso chegar e falar, olha, eu vou te dar 20% a mais de retorno, 3% a mais, que vai muito de caso a caso. O que nós temos percebido você tem um retorno maior, em alguns casos, desafios, quando já passa por desafio. Mas o que a gente tem visto todos os casos, ele se paga e traz um retorno. Só que eu não posso cravar um número, eu preciso ser transparente e verídico, que vai muito do caso. Essa resposta depende muito de se há desafio ou não, quais desafios, como a produção é. É por isso que a The Hills tem toda uma equipe técnica de respaldo para fazer a melhor recomendação de uso, de dosagem. Esse é um produto que a gente tem uma dosagem variável, você pode ir de 1 kg até 2 por tonelada de ração. Então, eu não posso cravar um número para você agora. E como que contribui, né, o uso do produto na questão da sustentabilidade e da segurança alimentar na avicultura? Quando você
ter uma ave mais saudável, você aumenta o desempenho. Você melhora o aproveitamento dos nutrientes. Você aumentando o aproveitamento dos nutrientes, o que a ave deixa de aproveitar, ele vai virar excreto. Ele vai ser jogado no ambiente causando poluição. Você aumenta essa eficiência da ave enquanto você reduz o impacto ambiental dessa produção. Além disso, você também passa a demandar menos ingredientes. Então, você tem mais eficiência. Além do passo que você traz uma produção mais consciente e reduz o uso de antibióticos. Para a gente finalizar, quais são as perspectivas futuras, então, para a nutrição animal, né, com a introdução de soluções como o GutGuard? Nós estamos trabalhando todo num leque de produtos focado nessa parte. Então, o nosso foco é expandir junto com o Brasil. A Derreus vem para o Brasil não apenas para trazer as suas tecnologias, seu respaldo internacional, mas vem também para aprender. A gente sabe que o Brasil é uma potência em produção, tanto na produção de proteína animal, como na produção de ciência, de conhecimento, e nada melhor disso que ver os nossos números de destaque mundo afora. A nossa perspectiva é crescer, é trazer esse conhecimento, que o Brasil tem, esse respaldo, melhorar, contribuir com esse crescimento e melhoria da produção nacional e levar isso também para o mundo afora, já que nós estamos presentes, se for falar só de produtos, em mais de 75 países. Warley, mais alguma informação que você considera importante trazer aos nossos ouvintes? Que nós estamos abertos aqui para caso tenha alguma dúvida, alguma curiosidade, toda informação que quiserem mais a respeito, discutir melhor a respeito da integridade intestinal, que a gente acaba falando um pouco rápido, tem a questão de nervosismo também, peço desculpa, mas estamos abertos e vem conhecer a gente, a empresa, toda a equipe e propriamente o GutGuard, que é a certeza que vai ser uma resposta muito interessante e vai ficar satisfeito. Warley, eu agradeço muitíssimo a sua disponibilidade de agenda, de falar conosco nessa manhã, de trazer essas informações tão importantes e relevantes aí para a cadeia da avicultura, né, pensando na saúde animal, na saúde intestinal. Então, foi uma satisfação tê-la aqui e ouvir tudo aquilo que você tem a falar, a contribuir, a acrescentar. E fica então, né, esse convite aos ouvintes que, né, se interessaram pelo assunto, a estar procurando, né, mais informações, a buscar aí os agentes de vocês, os consultores, para poder também, né, buscar aquilo que faltou, às vezes, a gente esclarecer, mas vocês estão à disposição para estar sanando todas as dúvidas, né? Mariana, o prazer é todo meu conversar com você, realmente é um prazer enorme, fico muito feliz. E ter esse espaço, eu agradeço muito pelo espaço de conversar aqui, conte com a gente sempre que achar necessário, que a gente puder contribuir. É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado mesmo pela oportunidade e pelo espaço. Nós que agradecemos e encerramos aqui então a entrevista do dia que recebeu hoje o Warley Alves, analista de desenvolvimento de nutrição de aves na Derreus Brasil. Jornal Brasil Rural. Se é agro, passa por aqui.